Bom, pessoal, então boa noite. Aqui é mais uma sessão de leitura, análise crítica de artigos. Meu nome é Gabriel Costa, sou mestrando pelo Instituto de Bioquímica Médica da FRJ e vou estar analisando esse artigo hoje aqui, em conjunto com o Caio Loureiro, estudante de nutrição da Unirio. A gente é a nossa quarta interpretação de artigo que a gente faz em conjunto. E elas ficam disponíveis no meu canal no YouTube, que é o Meta Bioestatística, e são sempre discussões muito ricas, porque a gente vai passando não somente pelo resultado principal do estudo, como também a gente passa pela parte metodológica, discute a parte estatística. Até o Caio ele veio mais com essa parte do referencial teórico da nutrição, que ele estuda mais, e eu venho com um pouquinho mais a parte da estatística, que é o que eu venho trabalhando atualmente no meu mestrado. Então fica uma análise assim bem completa e bem legal. Então é sempre muito legal estar fazendo esse exercício aqui. E a gente faz assim, tipo um bate-papo mesmo, né? No formato de um bate-papo. E a gente vai analisando o artigo. Então, assim, para você que quer ter um conhecimento maior sobre artigos científicos, eu acho bastante interessante, bastante válido para você acompanhar aqui as nossas análises. Então é isso, me apresentei. Caio, pode se apresenta aí e a gente começa aqui a fazer o bate-papo aqui. Fala aí, pessoal aí que está assistindo. Como o Gabriel falou, sou estudante de nutrição, né, da Unirio, e hoje a gente vai trazer um tema que é bem interessante assim para o pessoal que gosta de alimentação, de nutrição. A gente vai falar um pouco sobre uma comparação de dieta onívora com dieta vegetariana, né? Eu acho que é um tema bem interessante. Como o Gabriel falou, geralmente eu fico mais nessa parte da fisiologia, né, de um pouco dos estudos assim de síntese de proteínas que eu gosto de estudar, e o Gabriel vai dar aquela análise estatística assim detalhada, então vai complementar bem. Você vai apresentar, o Gabriel? Posso começar e você me complementa, caso eu esqueça de alguma coisa. Não, eu posso começar dando um resumão, Tá, assim, aí a gente tá faz bom, o mesmo esquema. tá bom então. Pode começar, pode dar o resumão. Mas compartilha a tela só para mostrar o estudo para a galera. Ou tu prefere que eu compartilhe? Ih, cara, perdão, foi erro meu. Vou compartilhar aqui. Eu esqueci de fazer o compartilhamento. De boa. Interromper, compartilhar, ocultar, né? Agora eu quero botar aqui no modo tela cheia. Pronto. Eu tava aqui sozinho, acredita? Eu tava aqui sozinho no artigo. Ele com tela cheia. Vamos lá. É isso. Então, gente, o artigo ele foi basicamente uma comparação de uma dieta onívora contra uma dieta vegana em relação às adaptações do treinamento. Então, o que eles fizeram foi, eles deram de intervenção suplementos proteicos. No caso do grupo vegano, eles deram uma proteína isolada da soja, e no caso do grupo onívoro foi o whey protein mesmo. O estudo, então, foi um ensaio clínico não randomizado, né? Ele não foi randomizado porque o intuito dos pesquisadores foi pegar pessoas que já eram habituadas com o consumo de uma dieta vegana contra pessoas que já eram acostumadas com uma dieta onívora. Então, o que eles fizeram na intervenção foi acompanhar a ingestão dietética das pessoas, né? E eles inseriram o suplemento nas refeições onde eles costumavam consumir menos proteína, né? Tanto no grupo vegano quanto no grupo onívoro. No caso, se eu não me engano, foi o lanche e o café da manhã, que foram as duas refeições que eles geralmente consumiam menos. Então, eles fizeram essa Uhum. suplementação para que ambos os grupos tivessem uma quantidade total proteica semelhante, que foi 1,6 grama quilo no grupo vegano e 1,7 grama quilo no grupo onívoro.
e também para que eles conseguissem ter uma distribuição proteica adequada, tendo aí 4 refeições com uma boa quantidade de proteína e também uma boa quantidade de leucina, que é um aminoácido importante para a síntese de proteínas. Então, aí, além da intervenção dietética, eles também fizeram uma intervenção de treinamento, né? Fizeram um treinamento resistido para membros inferiores, né? Eles, eles utilizaram tanto a cadeira extensora quanto o leg press, 45 graus. Eles foram se eu não me engano, foram 2 sessões por semana, e eles fizeram um esquema de aumento de séries, né? Por exemplo, nas 4 primeiras semanas, eles faziam 2 séries para cada exercício, né? Tanto a extensora quanto o leg press. Da quarta até a oitava semana, eles faziam 3 séries da extensora e do leg press, e iam reduzindo a faixa de repetições. Então, eles aumentavam as séries e diminuíam a faixa de repetições. Quando um grupo conseguia realizar mais repetições, eles aumentavam a carga, né, naquele esquema de progressão de treino. Daí, no final dessas 12 semanas, que foi o tempo de duração do estudo, eles avaliaram a composição corporal dos participantes por 3 métodos. Utilizaram o DEXA, né, mensurando a massa magra, utilizaram o ultrassom, quantificando a massa muscular, tanto do vasto lateral quanto do reto femoral, e eles também fizeram uma biópsia muscular em um subgrupo, né, que foi, tipo, o estudo total tinha 38 participantes, então eles pegaram 22 participantes e utilizaram a biópsia, e no final também fizeram um teste de 1RM. Aí no final do estudo, como resultados, eles não encontraram diferenças significativas na questão do ganho tanto de massa muscular, medido pelo ultrassom, de massa magra, medido pelo DEXA, e também não verificaram nenhuma diferença no tamanho da fibra muscular, né, na área de secção transversa da fibra muscular. E em relação à força também, eles não viram nenhuma vantagem, e foi basicamente isso, né, para só dar um resumo assim, para a galera entender do estudo. Uhum. Eles, na verdade, enfim, só para complementar realmente o que você falou, Caio, foi realmente perfeito, resumiu o estudo. Eu achei interessante, né? Porque eram indivíduos, né, que não tinham o hábito de realizar o treinamento resistido. E aí você vê aqui que não tem essa questão da randomização mesmo, né? São caras que também habitualmente eram vegetarianos e um outro grupo que também era habitualmente onívoro, né? E aí foi um estudo que durou 12 semanas e o treinamento resistido ele foi supervisionado e os caras eles tiveram essa suplementação, né, no grupo vegano e no grupo onívoro para deixar mais ou menos a quantidade proteica parelha ali entre os dois grupos. Eles tentaram atingir mais ou menos 1,6 grama quilo. O Caio até falou que o grupo onívoro, né, Caio, tinha um pouquinho a mais, não foi isso? 1,7, não foi isso? Foi, o grupo onívoro acabou consumindo Um 1,7. pouquinho a mais, mas nada que seja diferente de forma. Não tem. Se a gente for lá na tabela do artigo, a gente vai ver que não é uma diferença estatisticamente significativa a quantidade de proteína entre os dois grupos, tá? E como a gente parte de tudo isso, de caras que não treinavam, de caras que, enfim, eles no início do estudo, eles tinham um baixo consumo proteico, tá? Não digo um baixo, mas eles não tinham um consumo proteico alto, tá? Eles tinham um consumo proteico aqui, deixa eu achar a tabelinha. Eles tinham um consumo proteico aqui, tá lá embaixo. De zero, o vegano tinha de 0,91 grama quilo e o onívoro de 1,18. E aí, quando os caras começam o estudo, você vê que a proteína aumenta nos dois grupos. Eles conseguem chegar aqui no target que eles tinham especificado lá no a priori neles, né? Que eles queriam o target que eles queriam chegar de proteína. Então primeira coisa, você tem caras que eram habitualmente vegetarianos e eram habitualmente onívoros, não tinham um consumo proteico tão alto e eles passaram a consumir mais proteína nos dois grupos. Os dois grupos passaram a consumir mais proteína com aquele target de 1,6.
E aí o que a gente vê aqui, na verdade, né, gente? O que a gente vê aqui é que só o que diferiu, na verdade, entre os grupos foi a composição da proteína. Um grupo, a mesma quantidade de proteína, estava mais ou menos a mesma quantidade de proteína entre os dois grupos, só que a composição dessa proteína era diferente. O grupo vegetariano era de proteína vegetal e o grupo onívoro era de proteínas mistas, né? Tanto vegetais quanto animais, com uma presença aí também marcante de proteínas de origem animal. Não teve todos os parâmetros que eles analisaram, como o Caio bem citou, que foi diferentes medidas para quantificar massa, massa muscular, massa magra, não teve diferença entre os grupos. A gente, a priori, talvez a gente teria, pensando aqui antes do estudo ser feito, será que essa ideia teria uma probabilidade a priori alta dos grupos diferirem? Mudando, partindo do pressuposto que você está mantendo a proteína mais ou menos equivalente ali, 1,6 grama quilo. As dietas estão mais ou menos com a mesma quantidade de calorias também. Será que a gente esperaria ter uma diferença? Eles hipotetizaram isso no final da introdução. Eles achavam que o grupo onívoro ia ter realmente uma maior resposta desses desfechos aqui, tá? Por exemplo, poderia ter mais massa muscular ou massa magra, enfim, mas isso não aconteceu. E isso até é uma coisa que é interessante porque adiciona a fidedignidade do estudo. Esse aqui é um estudo que, por exemplo, ele tem um registro, né? Ele está registrado numa plataforma onde os pesquisadores eles registram as hipóteses que eles queriam, que eles tinham a priori do estudo, né? Os desfechos que eles queriam medir, os objetivos do estudo que eles queriam, que eles queriam quantificar. E eles seguem tudo isso. E quando a gente vê isso, um resultado que vai o contrário da hipótese dos pesquisadores, que era que o grupo onívoro ia ser melhor, a gente tem um estudo que a gente pode confiar assim, relativamente legal nos resultados, que os pesquisadores eles foram íntegros e transparentes em relatar os resultados deles. Não teve nenhum tipo de fabricação de dados, não teve nenhum tipo de manipulação de dados para um resultado significativo ser encontrado. Os resultados significativos aqui, eles são só diferenças pré-contrapós, ou seja, os indivíduos melhoraram ao longo do tempo. Claro, eram indivíduos que não tinham o hábito de realizar o treinamento resistido, começaram a treinar, começaram a consumir mais proteína, logicamente aumentaram parâmetros de força, de 1RM, de massa magra, de massa muscular, né? Isso é extremamente plausível de acontecer. Então, assim, Caio, eu queria que tu comentasse aqui agora sobre essa questão da suplementação, que os estudos anteriores, eles verificaram a suplementação a gente vai falar um pouquinho da intervenção, né? Deixa eu chegar aqui tem o desenho experimental, deixa eu chegar aqui onde ele caracteriza o que foi a intervenção. Protein Supplementation Protocol, tá aqui. Comenta um pouquinho sobre isso aqui, que os estudos anteriores, eles não avaliaram propriamente dieta vegana contra onívora, e sim suplementação de proteínas veganas, vegetarianas, em indivíduos onívoros. Comenta um pouquinho sobre isso. Eu acho que é uma reflexão interessante que você trouxe aqui antes da gente começar a conversar oficialmente, né? A gente estava conversando off-topic aqui. Isso daí são informações que os autores mesmos que trouxeram, né, no artigo. O que eles comentam, assim, que de fato a gente vê na literatura, é que a maior parte desses estudos de proteínas vegetais contra proteínas animais, primeiro que eles mensuram a síntese proteica muscular de forma aguda, né? Então a gente sabe que somente a síntese proteica muscular de forma aguda não necessariamente significa que a gente vai ter uma hipertrofia no longo prazo. Isso é uma coisa. E uma outra questão é que, assim, o que eles faziam eles pegavam dois grupos de indivíduos que eram onívoros e davam a suplementação de proteína vegana para um e o whey protein para outro. Então, eles compararam a diferença
entre esses dois tipos de suplemento, só que a dieta em si de ambos era onívora. Então eles não comparavam as dietas, eles comparavam só a suplementação de proteína vegetal contra proteína animal. E nesse caso eles fizeram diferente. É. Para complementar rapidinho essa questão de como é que foi, como é que eles controlaram a dieta, né, que eu não mencionei. Eles, eles basicamente eles acompanhavam a ingestão proteica dos indivíduos, né, e a ingestão alimentar habitual e adicionavam a suplementação, como eu falei, no café da manhã e no lanche. O que eu penso é que eles hipotetizaram que eles veriam um aumento na ingestão, um melhor resultado na dieta onívora, porque eles não controlaram tão precisamente assim a dieta dos veganos. Então, eu acho que assim eles não esperavam que os participantes da dieta vegana teriam essa questão da distribuição tão perfeitinha, talvez. Né? Não só da distribuição tão perfeitinha, mas os valores de macronutrientes e de calorias assim da dieta que eram semelhantes de fato, entendeu? Como o estudo não foi tão Bem semelhante, né, Caio, aqui a tabela. Pode falar. Né? exato, eram valores muito semelhantes, então eles meio que deram uma liberdade para os participantes, só que de fato eles avaliavam de forma mais rígida especificamente a ingestão proteica, tá? A Uhum. ingestão proteica, a suplementação, eles verificavam isso bem rigidamente, mas no começo da introdução eles falam que eles faziam um recordatório alimentar, eles fizeram 3 recordatórios alimentares durante essas 2 semanas, sendo um na quarta semana, outro na oitava e outro na 12ª, e eles avaliavam tipo a ingestão usual mesmo durante a intervenção, controlando a questão da ingestão proteica. E foi bem rico, né, essa questão aqui no início, que você mencionou, deles fazerem esse acompanhamento dietético, eu pelo menos achei, porque os caras no início do estudo, cara, eles aplicam 4 semanas antes do início do estudo, eles aplicam 6 questionários de 24 horas para saber como que é a dieta habitual desses indivíduos. Então, assim, a gente tem na literatura, se não me engano agora, se não me falha a memória, que 2 questionários a gente já consegue pegar mais ou menos a dieta habitual do indivíduo. Os caras, eles fizeram 6 questionários. Eles fizeram 4 questionários de formas não consecutivas durante as semanas e 2 questionários de forma não consecutiva nos fins de semana, lógico, né? Porque a gente espera uma variação da dieta nesses dias, né, da semana. Então, eles tinham, assim, realmente uma quantificação legal, pelo menos nos valores da linha de base, de como era a dieta desses indivíduos, né? Na linha de base, depois eles só acompanharam com questionários frequentemente feitos, né? Eles só acompanharam com questionários realmente durante o estudo, até a 12ª semana, que foi o final do estudo. Então, eles acompanharam com questionários na semana 4, na semana 8, na semana 12. E a gente vê aqui que, cara, os grupos, ele até... esses valores de pré aqui, eles são, na verdade, uma média de 6 questionários. Eles perguntaram 6 vezes para os caras e tiraram uma média dos 6 valores. Então, assim, a gente tem que... isso aqui, por mais que seja questionário, a gente tem várias limitações desse método, né? Cara, eles perguntaram 6 vezes, eles foram bastante criteriosos nesse sentido. Então, tanto a gente vê que o grupo onívoro, ele até consumia um pouco mais aqui de forma significativa, um pouco mais de proteína do que o grupo vegetariano lá no início, tá? Um pouquinho menos de proteínas vegetais, lógico. O vegetariano consumia mais proteína vegetal, mas no total grama quilo o onívoro consumia mais de forma estatisticamente significativa do que os vegetarianos. Assim como eles também os onívoros consumiam mais leucina, consumiam menos carboidrato, os onívoros consumiam menos carboidrato
mais gordura e menos fibra dietética. Mas isso, depois que a intervenção começou mesmo, na semana 4, 8 e 12, cara, tudo ficou igual. Não tem nada aqui que difere de forma estatisticamente significativa, sabe? Só realmente o que difere nesse estudo é, lógico, não quer dizer que uma dieta do outro foi exatamente igual. Isso não é, isso é impossível, né? Teoricamente impossível, até porque um alimento em uma região vai ter um pouquinho de carboidrato aqui, um pouquinho de carboidrato ali, é praticamente impossível, mas a gente não tem uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos para esses macronutrientes. E só o que diferiu realmente entre os grupos foi a quantidade o teor dessa proteína, né? A proteína ser vegetal no grupo vegetariano e onívora e ser de origem animal no grupo onívoro. Que foram aqui, ó, os caras que. Cadê? Eu quero voltar nesse dado. Os caras que eram vegetarianos, eles receberam suplementação de soja, proteína isolada de soja, e os caras que eram onívoros receberam suplementação de whey, para eles chegarem no target de 1,6 grama quilo. Então, os grupos estavam bem parelhos, assim, só o que diferiu realmente, frisando aqui novamente, foi o conteúdo dessas proteínas. E aí, realmente, com base no que a gente sabe da literatura, né, o Caio até pode me confirmar que ele tem mais, enfim, estuda mais sobre isso, a gente tem realmente a gente tem realmente uma priori baixa, né, para acreditar que a massa magra, a massa muscular ia diferir entre os grupos, dado que a proteína está parelha, dado que a quantidade calórica está parelha, e apesar de ter sido um estudo não randomizado, tá? Quer complementar alguma coisa em relação a isso, Caio? Não só corroborar com o que você disse mesmo, é exatamente isso. Se a gente vê na literatura, era proposto que assim a resposta de uma ingestão proteica de proteína vegetal ela seria um pouco inferior do que a da proteína animal. E supostamente isso seria por quê? Porque a proteína baseada em proteína vegetal, né? Eles teriam uma maior quantidade de fatores antinutricionais e uma menor digestibilidade. Só que, como eles usaram a proteína isolada da soja, eles utilizaram uma fonte proteica que tinha uma boa digestibilidade e no caso dessa suplementação que eles dizem no artigo, ela não tinha fatores antinutricionais. Então, mais ou menos eles eliminavam os possíveis problemas de uma dieta baseada em proteína vegetal. Então, isso acabou fortalecendo essa ideia de que provavelmente a gente não encontraria mesmo uma grande diferença entre os grupos. Interessante, interessante. E aqui a gente vê que a tabela 1, né, a gente tem tudo parelho. Os indivíduos, 19 eram vegetarianos e 19 eram onívoros, e eles não diferiram em nada, né, de forma estatisticamente significativa. A gente faz isso aqui, a gente pega a média do grupo vegetariano com a média do grupo onívoro e faz um teste T, comparação entre médias, e esse teste T gera um p-valor, tá? E nenhum deles dá abaixo do que 0,05, então eles eram balanceados em idade, peso corporal, altura, IMC, é, é, massa magra pendicular, massa magra total, massa muscular, né? Esses parâmetros aqui de massa muscular, eles não tinham diferença no 1RM, né? Que é o teste de esforço máximo, né? De leg press. Eles não tinham diferença em ferritina, em vitamina B12. O máximo aqui que eles tinham uma diferença que não sei até que ponto poderia afetar os resultados, seria que uma concentração de vitamina D, né, sérica, que era um pouquinho maior assim no grupo dos onívoros, né? Ela era um pouquinho maior de forma estatisticamente significativa. Então aqui, né, a gente tem os resultados. A gente vê que como o Caio falou, né? Como o Caio falou, o, o, o foi no
lanche, né, Caio, que você falou, que acabou que eles acabaram consumindo um pouco mais de proteína. A suplementação foi em geral no lanche e no café da manhã. Você vê que os valores dão uma aumentada, né, de proteína aqui no lanche, em É, comparação com os valores de pré. O vegetariano, principalmente. O vegetariano ele parte de 0,36 antes antes do estudo e parte para 0,47 grama quilo e mantém mais ou menos isso. não, É, mas aqui, zero, isso daí é no almoço, porque é lanche, né? Eu falei lanche. perdão. Tá certo. Tá certo. No almoço, realmente, você vê um aumento substancial aqui de 0,27, eles passam para 0,44 e mantém. Então, não é quase o dobro, mas tem um aumento aí de quase 20, né? 0,20 grama quilo. Né? E no grupo onívoro, também um aumento substancial aí da quantidade de grama quilo de proteína, né? Então, foi nessa refeição aqui, né, no lanche no lanche da tarde, né, vamos dizer assim, no lanche no... Não, é porque assim, ó, é interessante a gente ver mais o evening snack, né, que é o lanche, e o breakfast. No lanche, a gente vê que a diferença do grupo vegano é de 0,03 para 0,39, que é o lanche da tarde. E no caso, Tá certo, eu me confundi aqui, tá certo, eu tô viajando aqui. É o evening snack e o breakfast. é isso, e no café da manhã foi de 0,15 para 0,38, justamente por conta dessa suplementação. Então, aqui o que muda, né, enfim, resolvendo essa confusão, é o breakfast e o evening snack. Isso. Realmente, né, você vai depois 0,03 e 0,07 para 0,39 e 0,33 e mantém, né, põe um aumento aqui de 30 e poucos, mais ou menos 20 e poucos no grupo onívoro. Então, assim, realmente no breakfast e no evening snack, os caras focaram essa suplementação aí de proteína isolada da soja no grupo vegano, vegetariano, e proteína, o whey protein no grupo onívoro, né? Então é bem interessante assim eles focaram realmente, até a gente tinha falado isso no vídeo anterior, né, Caio, que se você ter uma distribuição proteica balanceada ao longo do dia, né, homogênea ao longo do dia, isso até pode ser, talvez, existem evidências demonstrando que é interessante, né, enfim, pro ganho de massa magra, massa muscular. Isso. Falar um pouquinho aqui rapidinho das análises estatísticas antes da gente partir para os resultados. Cadê as análises estatísticas? Então, basicamente, como eu tinha falado, aqui é que está uma grande questão do estudo, tá? Eles fazem esse cálculo de poder. Eles fazem um cálculo de poder com base num ANOVA de 2 vias de medidas repetidas, com o Within Between Interaction. Então, você tem uma interação tempo-grupo, tá? E aqui eles consideraram o tamanho de efeito aqui para você, porque para você fazer um cálculo do tamanho da amostra, um cálculo de poder, ou seja, para descobrir quantos indivíduos você precisa colocar no teu estudo para encontrar aquele resultado que eles queriam encontrar, que era essa estatística F de 0,25, que é o resultado de uma ANOVA de 2 vias, tá? De medidas repetidas. De qualquer ANOVA, na verdade, vai dar uma estatística F, mas, enfim, eles quiseram fazer aqui uma ANOVA de medidas repetidas de 2 vias, porque eles tinham o tempo, né? Eles tinham a semana 4, 8 e a 12, e a intervenção diferindo. Então, a gente tem 2 vias, né? Uma via da intervenção e uma via do tempo. E aí, eles fizeram aqui, tentando achar, num cálculo do tamanho da amostra, você especifica um resultado, né, um tamanho de efeito aqui, esse F0,25 que você quer encontrar antes no teu estudo, e para você ter ali mais ou menos uma margem de quantos indivíduos você precisa colocar no teu estudo. Aí que vem uma grande limitação desse estudo. Eles falam aqui
que não tinham, idealmente esse cálculo de poder, ele tem que ser feito com base em dados prévios da literatura. Quando isso não está disponível, a gente usa mais ou menos um guess, um chute do que seria biologicamente relevante e tudo mais. Esse tamanho de efeito aqui de 0,25, ele é um tamanho de efeito que, se você for nesse software aqui, o Gpower, ele é o tamanho de efeito padrão que está lá no início. Então, assim, isso me chamou um pouco a atenção, deles terem escolhido esse tamanho de efeito F. E se você converte isso para uma coisinha que a gente chama corrige, dá corrige de 0,5. Como a gente tinha uma priori baixa das dietas diferirem, um corrigir de 0,5 é um efeito assim, não é grande, mas ele é considerável. Eu teria, talvez, aqui calculado um effect size F um pouquinho menor para ter um maior número de indivíduos nos dois grupos. Pode ter sido por isso que as dietas não diferiram, porque simplesmente faltou tamanho amostral. Mas, não somente a gente pensando nisso, né, não somente a gente pensando no tamanho amostral, no cálculo de poder que foi feito, que foi assim, de uma forma... Vamos usar aqui um valor, né, vamos utilizar um valor que é mais ou menos normalmente utilizado de poder para o ANOVA, de tamanho de efeito para o ANOVA, perdão, e vamos ver o que a gente encontra no estudo, porque é o que eles falam aqui, nenhum estudo anterior realizou a mesma pergunta. E aí, realmente, às vezes, é difícil você dar um chute no escuro. E aí os caras decidiram utilizar esse tamanho de efeito de 0,25 e precisava de 17 em cada grupo. Eles até tiveram 19, então tinha um pouquinho a mais do que 80% de poder. Isso é a probabilidade de você encontrar um resultado estatisticamente significativo, caso ele de fato exista, tá? Caso ele de fato exista na população. Então pode ter sido por isso, tá? Foi o primeiro estudo que investigou essa questão. Pode ser que um estudo posterior, investigando a mesma pergunta, incluindo um pouco mais de tamanho da amostra, pode ser que encontre uma diferença. Mas, repito, a probabilidade a priori dessa ideia, ela não é tão grande, né? De que as proteínas, você só mudar o teor de proteína, a gente sabe que a proteína da soja, ela é adequada aí para causar, enfim, para ter efeito na síntese proteica e tudo mais. Então, assim, não vejo, mesmo tendo esse cálculo de poder, eles talvez teriam uma amostra, se você fizesse um estudo posterior com uma amostra maior, digamos, o dobro de participantes, talvez continuaria sendo não significativo para tudo, nulo, um estudo nulo para tudo, e no contrário à hipótese inicial dos pesquisadores, porque a plausibilidade da ideia talvez não seja realmente de que não tem uma diferença, né? Dado que a caloria está balanceada e dado que o intake, né, a ingestão de proteína está balanceada. Me complementa aí, Caio. Você quer falar? Só complementando essa questão da qualidade, né? A gente verifica a qualidade por duas medidas que são mais utilizadas, os PDCAs e os dias, né? O PDCAs, ele é truncado no valor 1, ou seja, a gente mensura de 0 a 1, e o mais próximo de 1, teoricamente, seria uma maior qualidade de proteínas. O dias, aí, ele já passa um pouco do 1. Mas, enfim, se a gente pega o PDCAs, por exemplo, uma proteína animal, uma proteína, por exemplo, leite, whey protein mesmo, todas elas têm o PDCAs de 1 ou acima. E no caso da proteína da soja, ela tem um PDCAs bem alto também, alguma coisa em torno de 0,9. Então a gente vê que é uma qualidade proteica bem semelhante. E como eu tinha mencionado também anteriormente, essa proteína da soja que eles utilizaram não tinha fatores antinutricionais e também já tinha uma maior digestibilidade por ser essa questão da suplementação. Então, tecnicamente, esse estudo ele pode ser extrapolável para vegetarianos que realizam suplementação de proteína de soja.
E ainda, tipo, a suplementação que eles utilizaram foi 55 gramas de suplemento, né? Não foi pouco suplemento, assim, foi uma quantidade considerável, assim. Perfeito, perfeita colocação. Só para complementar aqui, o cálculo do tamanho do efeito foi com base no desfecho primário do estudo, tá? Esses cálculos de tamanho de efeito, você tem que escolher um desfecho primário para você fazer um cálculo do tamanho de efeito e fazer um cálculo de poder em cima disso. E foi aqui a área seccional muscular do músculo vasto lateral. Tá? Foi o desfecho primário do estudo deles. Mas, repito, nem nesse desfecho, que foi o desfecho primário, assim como nos outros, foi encontrada uma diferença. Tá? Algumas coisas a mais aqui que eles fizeram aqui em relação à análise estatística, eles viram que tudo estava normalmente distribuído pelo teste de Shapiro-Wilk, né, que é um teste que a gente usa para realmente avaliar essa variável está normalmente distribuída, ou seja, se ela tem um padrão similar a uma distribuição homogênea, né, que a gente chama de distribuição normal, que tem a média, a moda e a mediana, enfim, são iguais, e 50% dos valores estão para a direita e 50% dos valores estão para a esquerda. Então, a distribuição dos dados deles estavam se aproximando disso relativamente bem, com base, isso a gente consegue ver no teste Shapiro-Wilk, e aí realmente é adequado realmente você aplicar o ANOVA, né, você fazer, porque um dos pressupostos do ANOVA é você ter a normalidade dos dados, tá? Então realmente até aqui tudo bem. Como eu tinha falado, as características baseline, né, que os grupos eram balanceados para idade, MC e tudo mais, como eu tinha falado, aquilo ali, aquela tabelinha, né, deixa eu ver se eu acho lá de novo, essa tabelinha aqui é com um teste T de comparação entre médios, e esse teste T gera p-valores, tá? E eles fizeram aqui fizeram um blend aqui a mais, que na verdade o ANOVA de medidas repetidas deles foi na verdade como eu tinha dito, né, que a análise principal foi esse ANOVA de medidas repetidas. E como eram duas vias, a gente tem os fatores, eles fizeram um blend aqui a mais e botaram os indivíduos, né, ou seja, os 34 indivíduos que estavam, os 19 indivíduos, perdão, que estavam dentro daquele teste estatístico, foram considerados como vindo de uma população maior de indivíduos, ou seja, uma população maior de vegetarianos que suplementam proteína de soja, uma população maior de onívoros que suplementam whey protein, tá? É basicamente isso que esse efeitos aleatórios quer dizer aqui, né? Eles especificaram o efeito do grupo, ou seja, do tratamento, o cara ser vegetariano ou onívoro e receber a suplementação de acordo com a sua dieta, e o efeito do tempo, que na verdade são três medidas, né? 4 semanas, 8 semanas e 12 semanas, como efeito fixo, então a gente não pode extrapolar para um tempo maior, tá? Porque o efeito é fixo, mas para os indivíduos, como eles colocaram como um efeito aleatório, a gente consegue extrapolar isso para uma população maior de indivíduos. É só um blend a mais aqui em cima do análise estatística do ANOVA que eles fizeram. Que mais? Eles fizeram aqui Isso aqui, Caio, esse FCSA é o que mesmo? Área de secção transversa da fibra medida por biópsia. Por biópsia. Eles fizeram isso aqui com um ANCOVA, tá? É uma análise que costuma ter mais poder, ela tem mais poder estatístico por algumas razões assim que eu ainda estou estudando, confesso, mas ela costuma ter mais poder estatístico você fazer ela. Inclusive no estudo do IceCap, Caio, que a gente analisou aqui na live, que está aqui no YouTube, está lá no Instagram também, né? @GabrielGcosta e @Caio_Loureiro3. Foi a análise principal do estudo do IceCap. Eles fizeram um ANCOVA colocando que é basicamente uma nova, mas um pouquinho diferente. É um ANCOVA, ele bota a covariável considerando como a variável baseline, o tratamento como fator e o valor pós-teste como desfecho. Então, você vai ter um valor pré e um valor pós, tá? O pós-teste, ele vai ser o desfecho. O tratamento, ele vai ser uma covariável.
e o tratamento ele vai ser também uma covariável como fator. Então, pensando basicamente no modelo de regressão. É uma análise que você acaba tendo um pouco mais de poder estatístico do que você fazer simplesmente um ANOVA ou um ANOVA de medidas repetidas, um ANOVA das diferenças ou um ANOVA de medidas repetidas, tá? É Você, umas brincadeirinhas aqui que eles fizeram. Mesmo assim, mesmo fazendo tudo isso, talvez eles utilizaram esse ANCOVA aqui para ter mais poder, porque esses caras, perdão, esses caras aqui da fibra, eles eram de uma subamostra. Não era isso, Caio? Me complementa aqui isso. rapidinho. Não, eu ia perguntar, meio que colocar isso, né? Que na medida da biópsia, eles utilizaram uma análise de subgrupo, que foram com 22 participantes. Então, não foram com os 38 totais do estudo. Então, de repente, não sei, talvez eles optaram por utilizar o ANCOVA por conta disso? Sim, porque aqui também ó, a gente pode ver nos resultados. Aí já vamos pular para os resultados para eu poder te correr sobre isso. No ANCOVA a gente tem coisas interessantes aqui. Deixa eu aproveitar que a gente está falando desse Fiber CSA, né? É o FCSA. Isso. Alguns valores, como eles tiraram, eles fizeram só numa parte do estudo, tá? Eles não pegaram todos os indivíduos. Pode ser que você tenha um desbalanço aleatório ali entre os indivíduos. Tipo, na tabela ali, na tabela do início do estudo, vamos passar aqui. Na tabela do início do estudo, a gente vê que está tudo parelho, né? Tá tudo balanceado. IMC, idade, peso corporal, altura, tudo mais, né? Todos os parâmetros aqui, os desfechos, eles estão balanceados no início. Mas quando a gente pega só uma amostragem desses indivíduos, pode ser que no caso foi 11, né, de cada grupo, pode ser que você tenha uma diferença significativa por mero acaso. Os grupos não sejam mais tão balanceados assim. Então, além de você ganhar poder, você pode, nesse ANCOVA, como você está botando a variável baseline a variável baseline como uma covariável no teu modelo, você está ajustando para essa diferença. É como se você estivesse ajustando para um fator confundidor, vamos dizer assim. Entendeu? É como se fosse isso. Eu acho que, se não me engano, ó, eles tinham para a fibra do tipo 2, eles tinham uma diferença estatisticamente significativa no pré. Tá vendo aqui? Sim, Nós observamos uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos para a diferença de fibra do tipo 2, os valores de pré. E isso pode ser um problema, porque os grupos eles não estão balanceados. Quando os grupos eles estarem parelhos, balanceados nas características de baseline, é importante para você fazer o teste estatístico. Quando isso não acontece, tu tem a opção de rodar esse ANCOVA ajustado, que aí é como se você está tentando controlar para essa diferença, que na verdade um grupo ele vai ter aqui no baseline um pouquinho mais de área seccional pela fibra do tipo 2. E aí o efeito pode não ser no final da intervenção, como os caras já partiram de um pouco a mais, eles podem continuar tendo um pouco a mais porque eles estavam desbalanceados no início. E aí uma forma de você ajustar isso na análise é fazer um ANCOVA, com esses valores de pré como covariável. Você está como se fosse... E os valores de pós, após o estudo, né, na 12ª semana, como desfecho. Controlando também pelo fator, controlando pelo tratamento, que é bem o que estava escrito ali. É um ANCOVA com variável desfecho, os valores de pós, como fator, que é uma covariável, o tratamento, que é vegano ou onívoro, e como covariável, os valores de pré. Então, assim, quando você roda um ANCOVA desse, você está ajustando para essas possíveis diferenças que ocorreram ao acaso, porque eles tinham uma população, eles tinham uma amostra de 19 indivíduos em cada grupo,
e terminaram eles só fizeram essa análise da área seccional, da fibra, em 11 indivíduos. E aí você pode ter um desbalançozinho, que foi justamente eles encontraram um desbalanço no desfecho de interesse deles, que é a área seccional da fibra, do tipo 2, tá? Que é até uma coisa bastante importante, né? Pô, os caras estão fazendo um treinamento resistido, tu tem um desbalanço de fibra de tipo 2, por exemplo, os onívoros têm mais fibra, começam com mais fibra do tipo 2 no início. Isso é um problema. Então aí tu tem que rodar realmente uma análise, um curva ajustado, e aí, fazendo esse curva ajustado, eles não viram diferença. Depois de ajustar para essa covariável, né, os valores de pré, eles não viram diferença do tratamento. Né? Eles não viram diferença da proteína entre o grupo onífero e entre o grupo vegetariano. É a análise mais correta. São duas coisas. Você controla para uma coisa que está desbalanceada no início, e segundo, você está ganhando poder estatístico. Então, é uma análise extremamente acertada dos autores, fazer esse ANCOVA aí esse ANCOVA ajustado. Pode falar, pode complementar, Caio. Não, porque o tamanho da fibra muscular pré-tratamento é um dos fatores que pode influenciar na resposta de hipertrofia, né? Então, por isso que seria possivelmente um confundidor. Isso aí, isso aí. Mas eles acabam, depois de controlar para essa diferença, né? Para controlar isso na análise, né, com o modelo de regressão, eles viram que, enfim, a intervenção não tinha um efeito, né, significativo. Uma outra coisa que eles poderiam ter controlado, mas aí eu não sei até que ponto teria que ter mais conhecimento da área, um outro exemplo de coisa que eles poderiam ter controlado nos resultados. Eles poderiam ter controlado a vitamina D. Eles poderiam ter feito análises controlando, ajustando para essa diferença de vitamina D. O raciocínio é igual, porque os grupos no início eles diferiam na quantidade de vitamina D. Será que a vitamina D de alguma forma não poderia afetar um pouco esses resultados de massa magra, massa muscular? Improvável. Improvável. Até uma diferença, não sei, essa diferença não é tão grande assim, né? O desvio padrão é um P de 0,01, mas aí talvez se eles tivessem feito análises talvez complementares, ajustadas para essa diferença, eu acho que não ia mudar muita coisa, porque não tem muito realmente o que se pensar sobre isso no 1RM, até talvez um pouco, mas não tanto assim para 12 semanas, né, Caio? Acho que não tanto. Exatamente. A vitamina D, tipo, a deficiência, ela pode realmente influenciar no ganho de massa muscular. Tem algumas questões, porque a vitamina D é um pré-hormônio, né? Então ela realmente tem diversas funções biológicas importantes. Só que nesse estudo, né, considerando 12 semanas de estudo, considerando que os caras já treinavam, já tinham uma ingestão proteica adequada, eu acho que essa influência da vitamina D seria bem pequena. Beleza, show. E aí, a gente já falou do Ancova aqui para fibra. Talvez depois eu faça um post no Instagram sobre esse Ancova aqui. Até utilizando esse artigo como referência, aí fica mais explicadinho lá e tal. Que ele é bem parecido com o modelo de regressão, mas enfim, para não ficar uma coisa muito estatística aqui também, a gente vê que, como é uma ANOVA de medidas repetidas, eles viram aqui que para todos os desfechos deles não tinha aqui esse p-valor significativo para interação tempo-grupo, porque o ANOVA de medidas repetidas ele vê o efeito do tempo, o efeito da intervenção e o efeito da interação tempo-grupo, né? O efeito da interação do tempo com o grupo. Então, o que responde à pergunta de pesquisa nesse caso aqui é o efeito da interação tempo-grupo e o efeito da intervenção. Eles viram aqui que para nenhum dos desfechos que eles mediram tinha P significativo para interação tempo-grupo e não tinha também diferença quando eles tiravam, por exemplo, a diferença
da 14ª semana para a quarta semana, eles tiravam essas diferenças e botavam num ANOVA, para fazer um ANOVA das diferenças. Que é diferente de uma ANOVA de medidas repetidas, mas a filosofia eles estão quase medindo a mesma coisa. Tá? Tanto que os p-valores são bem próximos aqui. Do ANOVA de medidas repetidas é 0,94 e do ANOVA dos deltas é 0,99. Então, assim, os caras não acharam para o ANOVA de medidas repetidas, não acharam o efeito da intervenção para o ANOVA dos deltas, e isso se manteve consistente para todos os desfechos. O desfecho, a massa magra, né, da perna, a massa magra da perna, a área seccional, né, a área seccional muscular do que eles mediram, né, do vasto lateral, que era até o desfecho primário dele, ela não tem diferença estatisticamente significativa na interação tempo-grupo e também no grupo, tá? E também as mudanças absolutas, o ANOVA dos deltas aqui também, ou o teste T dos deltas, não foi significativo, né? Enfim, como eu estou explicando. Então, não teve diferença também para fibra, né? Que é o que a gente tinha discutido no início, né, Caio? Aí vamos talvez fechar aqui para a conclusão. Eles veem aqui que a aderência do treino foi excelente, né? Os caras tiveram uma aderência aqui de 94,6% e 95,6% no grupo onívoro e tal. A suplementação, né, também foi autorrelatada, também foi excelente e foi similar entre os dois grupos, certo? O volume de treino foi similar entre os dois grupos, então isso tudo é muito importante, né, para a gente ter realmente... Os dois grupos eram iguais, só o que diferiu foi a composição da proteína, e isso não afetou em nada nos desfechos para todas essas análises estatísticas que eles fizeram, que, na minha opinião, foram análises acertadas. No entanto, talvez a gente tenha essas questões de factibilidade, né, de quantas pessoas a gente consegue botar no nosso estudo e tudo mais. O estudo foi pré-registrado, é um estudo que dá para a gente assim, confiar que os pesquisadores seguiram as hipóteses deles mesmo, tá? Talvez aqui só talvez seria interessante que eles tivessem utilizado um tamanho da amostra um pouco maior, mas é um estudo que ele é bastante válido. É um estudo bastante válido, realizado por pesquisadores brasileiros. Tem pesquisador brasileiro aqui envolvido na coisa, que é o Guilherme Artioli, né? É um grande pesquisador aqui de nutrição esportiva e tudo mais. O Stuart Phillips está no arquivo, tá no artigo também. Então é um trabalho, né? Como o Caio falou, a gente tem que sempre ter bastante respeito, né, com os autores, porque eles sempre fazem assim o máximo que dá para fazer. E o trabalho do Guilherme ele é bastante consistente, assim, o trabalho dele é bastante... E o do Stuart Phillips também, né? O Stuart Phillips não tem nem o que falar, né? O Stuart Phillips é a referência na área de proteína e tudo mais. Inclusive eu acho que o Hamilton, se eu não me engano, era o autor principal, o Hamilton Rochelle. Ele também tem alguns trabalhos que ele traz sobre leucina, né? Avaliando o impacto sobre a leucina quando a ingestão proteica é controlada. Ele fez um estudo que não mostrou diferença, né? Quando você consumia 1,6 grama quilo na suplementação de leucina. Esse Bruno Gualano também, ele tem vários estudos interessantes com creatina, né? São os que eu conheço, assim, ótimos pesquisadores, assim, daqui do Brasil. Então, é um ótimo grupo, né? É um ótimo grupo da USP. É um grupo muito bom da USP. Então, assim, aproveitando para parabenizar, né, o estudo da USP, realmente foi um estudo interessante. Foi um estudo interessante que foi feito. Uma coisa que eu também acho legal de mencionar é porque, assim, tem a parte da análise estatística, assim, só que se a gente for ver os valores brutos, assim, da diferença, né, por exemplo, no DEXA, você vê que a diferença de massa magra, né, entre os grupos, ambos ganharam em torno de 1 quilo, se eu não me engano, uma coisa assim. E no caso da diferença do ultrassom,
o grupo de veganos aumentou 1 quilo e... 1 quilo não, perdão. Aqui, né? 1 quilo aqui. Pré-contraposto, tá falando, né, Caio? Isso. Aumenta 1 quilo de massa magra. Aham. Pode seguir que eu vou te seguindo aqui. Vai. E na questão do ultrassom, também foi uma diferença bem parecida. Foi tipo 1 centímetro quadrado Centímetro. Aham. no grupo vegano e 0,7 no grupo onívoro. A gente vê até um leve aumento no grupo vegano. Então, assim, eu acho que, de fato, esses dados são de fato um resultado bem fidedigno, mesmo talvez com esses problemas assim da análise de poder. Uhum. É que Sim. não, que assim, não dá nem para falar que seria o problema, porque realmente, É, como não tinha trabalho. não tinha trabalho anterior. Fica muito difícil. É um chute Sim, muito no escuro. É um chute muito no escuro. deixa eu ver. Tem aqui também a da Fiber CSCA. Quanto que é a diferença de Fiber CSCA? Ah, que valores são esses aqui? É em. Micrômetro, eu acho. Eu acredito que seja micrômetro. É. Essa questão de unidades aí já dá uma. Aumenta aqui mais ou menos 1.000 também, né, Caio? Mais ou menos 1.000, quase 1.000. É 800 e o. pouquinho, 700 e pouquinho. 700 e pouquinho também para o grupo onívoro aqui também. Não, isso aqui eu tenho anotado. A diferença do grupo vegano foi 741 em fibras tipo 1 e do onívoro foi 677 micrômetros. E da fibra tipo 2 foi 921 micrômetros e do onívoro foi 844 micrômetros. Mas enfim, você quer que a gente traga uma conclusão assim para finalizar? Aham, sim, sim. Sim. Tá. Então, basicamente, o que eles encontraram foi que não houve diferença significativa em relação à massa magra entre o grupo vegano e o grupo onívoro, considerando que o grupo vegano ele fez essa suplementação de proteína, né, proteína da soja, e o onívoro do whey protein. Lembrando que ambos os grupos eles tinham 4 refeições com uma alta quantidade de proteína e também tinham uma ingestão proteica total acima de 1,6 grama quilo, que é o que a gente sabe que seria importante para maximizar a resposta. Então, o que a gente poderia ter de aplicação clínica assim? Se teria um paciente vegano que quisesse ter um ganho de hipertrofia muscular, a gente pode pensar que o ideal seria ajustar a ingestão proteica, né, para pelo menos ajustar a ingestão proteica total, né, que seria o principal, e, se possível, tentar fazer essa questão do fracionamento. É importante mencionar que, como o estudo usou a proteína isolada da soja, a gente assim não pode extrapolar que o resultado seria o mesmo caso fosse um alimento, porque no caso do alimento ele vai ter alguns fatores antinutricionais e uma pior digestibilidade que poderia influenciar na resposta. Eu não estou dizendo que com um alimento você teria necessariamente uma resposta comum, só deixando claro que o que o estudo avaliou foi com o suplemento mesmo, não foi com a proteína da soja na versão de alimento. E nem aumentando proteínas vegetais de uma forma geral, né? Não foi propriamente uma comparação de por exemplo, uma dieta vegetariana com uma dieta onívora, aumentando com a proteína utilizando os próprios alimentos característicos dessas dietas, né? Foi por suplementação, né? Então, Isso. assim, você aumenta a vegetariana com a soja, suplementando soja, proteína isolada de soja, e você aumenta a proteína no grupo onívoro, aumentando, dando whey protein. Uma coisa que eles comentam no estudo também é a importância de a gente da gente, quando for usar a proteína vegetal, combinar diferentes proteínas vegetais que têm determinados aminoácidos limitantes. Porque no caso da proteína da soja, ela realmente é uma ótima proteína, então não teriam tantos aminoácidos limitantes assim. Mas se a gente já pega no arroz e no feijão, né, o arroz e o feijão eles se complementam. Então ele menciona, o autor ele menciona no trabalho que é interessante essa combinação de cereais e leguminosas,
que de fato eles conseguiram fazer isso na intervenção. Tanto a quantidade de metionina e de lisina, elas estavam balanceadas por conta dessa mistura assim de cereais e leguminosas. Interessante, interessantíssimo. Então, acho que é isso, né? Mais alguma coisa que você queira pontuar? Não, somente isso mesmo. Legal, maneiro. Bom, então, pessoal, essa foi mais uma edição da nossa discussão aqui, né, de artigos. Esse é um trabalho original, tudo mais, publicado agora em 2021, né, 1º de fevereiro de 2021, e é um trabalho bem novo, né, publicado na Sports Medicine. Então, assim, é um trabalho interessante. E a gente vai futuramente estar analisando aí outros trabalhos, aí eu e Caio, e sempre nessa pegada, e ele trazendo aí a prática clínica, trazendo o referencial teórico, eu trazendo a análise estatística, complementando também algumas coisas no referencial teórico, na prática clínica e tudo mais. Então, beleza. Se despede aí também, Caio. Obrigado aí, pessoal, quem acompanhou a gente até aqui. E muito obrigado pela atenção de vocês. É isso, gente. Obrigado aí pela atenção. Qualquer tema que vocês quiserem, pode mandar para a gente pelo direct no Instagram, que a gente busca trazer aqui. Show de bola. Deixa eu pausar a gravação aqui.